Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série de vlog do Monteiro Arnold Law. O nosso objetivo aqui é discutir assuntos do cenário de game e esportes de um ponto de vista legal e jurídico e de negócios e que nem sempre são discutidos no dia a dia dos games. E hoje vamos falar sobre premiação. A noção geral de premiação dentro do mundo de esportes é que normalmente a organização pega uma pequena porcentagem para ela e o resto da porcentagem da premiação vai para os jogadores. Normalmente se pensa que a organização vai reter de 10 a 20% da premiação, enquanto 90 a 80% vão direto para os jogadores. Mas nem sempre isso é verdade. Pela nossa experiência profissional e olhando os contratos de esportes, tem organizações que levam uma maior parte, uma maior porcentagem dessa premiação. Antes de começar a discussão, a gente precisa elencar dois pontos principais. Primeiro, organizações não vivem de premiações. Elas possuem outras fontes de renda, como o valor da marca agregado, venda de produtos e patrocinadores. Segundo, existem muitos jogadores que dependem do dinheiro da premiação para compor a sua renda. Para ilustrar essa situação, vamos utilizar o contrato de CSGO que o Richard Lewis disponibilizou no seu canal do YouTube. O contrato disponibilizado pelo Richard Lewis, em que ele diz que é de uma organização grande conhecida de Counter-Strike Go, é muito diferente do que a gente entende como a noção básica da distribuição da premiação dentro dos games. Nesse contrato está escrito que, dos 100% da premiação, a organização tira 10% para cobrir custos administrativos. Desses 90% que sobraram agora, eles voltam a ser 100% e tem uma nova divisão. Agora a organização tira 30% como seu lucro, como seu prêmio, os jogadores ficam com o restante dos 70%. Só nessa divisão a gente vê que a organização leva 37% da premiação dos jogadores. Pense na premiação de $500 mil, uma das maiores premiações dentro do cenário de Counter-Strike. De $500 mil, a organização tira 10%, 50 mil só para custos administrativos. Desses 90%, que são 450 mil, voltam a ser 100%. E agora a organização tira mais 30%, ou seja, 135 mil dólares. Com essa divisão, sobra para os jogadores 315 mil dólares para dividir em 6, 5 jogadores e o coach. Fazendo essa divisão em 6 de 315 mil dólares, a gente chega num valor de 52.500 dólares. Além dessa divisão, se o jogador trabalha aqui nos Estados Unidos, mas tem residência fiscal no Brasil e ele quer nacionalizar esse dinheiro, ou seja, pegar esses 52.500 e passar para uma conta bancária no Brasil, ele vai ter que pagar impostos e taxas em cima dessa renda. Vamos imaginar um imposto de 27,5%, que é o imposto de renda no Brasil. Fazendo esse desconto em cima dos 52.500, o jogador no Brasil termina com mais ou menos 38 mil dólares. Resumindo, a organização não vive de premiação. Segundo, existem jogadores que dependem da premiação para compor a sua renda. Terceiro, a divisão da premiação depende do contrato que o jogador vai firmar com sua organização. Quarto, esses contratos podem tirar até 40% do valor da premiação, sem contar as taxas aqui dos Estados Unidos e as taxas do Brasil. Então fica a informação para que a gente pense, analise esses contratos e veja se eles são realmente justos com os jogadores. E você que é jogador de esportes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, procure o seu representante legal de confiança, alguém que está na área para poder analisar esses contratos, não só com relação à cláusula de distribuição de premiação, mas com relação às outras, porque existem terminologias em português e terminologias jurídicas em inglês. E é importante que você entenda com clareza todas as cláusulas do contrato. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Eu espero que você comente, mande sugestões de temas para a gente discutir, compartilhe se você acha que essa informação é importante e confira os nossos outros posts. A gente já falou sobre um jogador de esportes deve ter salário mínimo, um jogador de esportes deve ser considerado autônomo ou funcionário contratado. E também falamos da emissão de visto correto para jogadores de esportes que querem sair do país para alavancar a sua carreira.